Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 2 e o 3. Então Asa tomou prata e ouro, 2 tesouros da casa do Senhor e 2 tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, versículo 3, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Amém? Até aqui por enquanto. O que eu vou falar sobre aqui hoje? E esse louvor, esse último louvor testificou com a palavra, sobre alianças. Né? Sobre aliança que nós decretamos para a nossa vida, que muda o rumo da sua vida ou não. Nesse momento, o rei Asa, se você ler os versículos anteriores, ele era um rei abençoado, era um rei que não usou das práticas erradas dos seus antepassados, dos seus antecessores. Era um rei que assumiu postura, a posição diante de Deus, ao ponto de queimar todos os ídolos, todas as imagens, todos os postes ídolos, tudo aqueles que adoravam as imagens, adoravam aos outros deuses. Asa fez o povo adorar a Deus. Então aqui, após o seu reinado, a Bíblia cita que ele teve 10 anos de paz. Um rei abençoado, um rei tremendo, um rei riquíssimo, cheio da glória de Deus, abençoado. Sendo que chegando no versículo 2 aqui do capítulo 16 de 2 Crônica, olha que diz lá, então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, enviou os servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, haja aliança entre mim e ti, como houvera outrora entre nossos pais. Então Asa se aliançou com o rei da Síria, um rei com práticas erradas, um rei que adorava a imagem, um rei que adulterava, um rei que se desvirtuava o povo de buscar ao Senhor Todo-Poderoso. Então o rei Asa se aliançou com esse rei. Então eu quero falar nessa noite sobre alianças que nós fazemos nos percursos das nossas vidas, que mudam o sentido da tua história. Alianças que você toma para si nos dias de hoje e vai mudar o teu rumo adiante. Pessoas que não estão destinadas a ter prática de um vício, a ter prática de coisas erradas, a partir de uma aliança mal formada, a uma aliança feita emocionalmente, temporariamente, foi iludido por alguma circunstância ou razões, mudou o seu rumo, mudou a sua trajetória. Então tem pessoas errando, tem pessoas sofrendo, tem pessoas nesse exato momento passando perturbações e sofrimentos. Por quê? Fizeram aliança com pessoas erradas. Assumiram uma posição com pessoa errada, sendo que você era o homem, a criatura, a mulher, o filho do Deus Todo-Poderoso, aliançado com o Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos aliançamos com as práticas erradas, nós estamos quebrando a aliança com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então a tua aliança que você faz hoje, pode estar rompendo a aliança que Deus fez para contigo quando você o aceitou como o seu único Salvador. Mas não para por aqui, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor reconcilia a sua aliança e nos deu uma nova aliança. Então, essa noite eu quero que vocês fiquem bem atentos e entendam que Deus tem uma aliança tremenda para nossas vidas. Vamos lá, mais adiante aqui, no capítulo 16 ainda, no versículo 7 ao 10. Ainda no mesmo livro, versículo 7 ao 10, está lendo? Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, ele disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Amém? Sempre existe o momento da reconciliação com Deus. Independente da situação que você esteja vivendo, até então, até este exato momento,
Você poderia estar vivendo uma vida, uma aliança errada, mas achando que estava dando tudo certo. Sendo que chega sempre um homem de Deus, assim como Natan chegou para Davi, assim como esse Anani chegou para o rei Asa e o alertou, o corrigiu, o chamou a atenção, o fez abrir seus olhos que estava fazendo uma aliança errada e iria haver guerra no seu reinado devido à sua má aliança, à sua má conduta. Então, existem pessoas, profetas, homens de Deus que te alertam. Seus pais, seus tios, seus avós, seus responsáveis, te alertam sempre em um momento da tua vida. Mas às vezes você está tão além daquela situação, você está tão achando que está tão bem na tua situação que você tem vivido, que você dá pouco ouvido ao que seus pais têm falado. Isso eu digo para mim mesmo também, já passei por situações assim. A mãe avisar, a mãe orientar e nós continuarmos na nossa postura e na nossa conduta. Sabendo que estamos andando em prática errada, mas muitas vezes estamos nos dando bem. Então isso faz nos cegar e não enxergar a aliança que nós quebramos com Deus e com os nossos pais. Então, Asa chegou ao ponto de ele dar os utensílios, como nós lemos nos versículos anteriores, dar os utensílios da casa do Senhor e enviou para o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele fazendo essa atitude, é como você, com toda a glória que o Senhor tem te dado, com tudo que o Senhor tem te enchido, tem te capacitado, os dons que Deus tem te dado, a forma que Deus tem te usado, os louvores que Deus tem te dado, os instrumentos que você tem tocado, a palavra que você tem falado, a portaria que você tem exercido, a água que você tem entregado, o culto que você tem assistido, você tem entregado tudo isso na mão de outro lá fora e quebrado uma aliança com Deus. Assim como eu falei lá em Ezequiel, capítulo 16, sobre aquela menina que vocês lembram muito bem, que era uma menina que foi rejeitada pelos pais, o Senhor Deus pegou-a, cuidou-a, tratou-a, fez ela ser mulher, casou com ela, fez uma aliança com ela, e ela, devido às pessoas que a cercavam, ela rompeu a aliança com o pai, com Deus. E o que ela fez? De todos os utensílios, os perfumes, os alimentos, as especiarias, as vestimentas, ela deu às pessoas que a usavam o corpo dela. E ao findar desse capítulo, Deus faz uma nova aliança com essa menina e ela se reconcilia com Deus. Então, Asa entregou os utensílios da casa do Senhor. E o que nós temos feito com as coisas de Deus? O que nós temos feito com as coisas do Senhor? Será que temos entregado às pessoas lá fora? Será que o teu dom, o teu talento tem ficado escurecido, tem ficado escondido por causa daquilo que você tem se aliançado lá fora? Daquilo que você tem feito lá fora? Será que os dons de Deus está paralisado na tua vida por causa disso? Chegou o momento de reavivar esses dons. Amém? Assim como Paulo falou para Timóteo, reavive os dons de Deus que foram dados a ti. É assim para com nossas vidas. Amém? Amém. Então mais adiante, vamos lá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Ainda no capítulo 16. Vamos continuar em Crônicas ainda, hein? Versículo 12, aqui diz lá: no 39º ano do 7º reinado, caiu Asa doente dos pés à sua cabeça. Era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa esqueceu o que Deus tinha com ele. Asa rompeu a aliança com Deus e não o buscava em outras ocasiões. Ele esquecia do Senhor em todos os momentos. Vamos lá, no 2 Crônicas, capítulo 18 agora, versículo 1 ao 3. Olha o sucessor de Asa. Tinha Josafá, o rei Josafá, riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: sereis como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Olha o que diz no versículo 2. A cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele. Acabe o convenceu a Josafá, filho do rei Asa. Josafá também é um homem com um reinado maravilhoso. Você lê o início do capítulo 17, se não me engano, quando Josafá assume o reinado, fala que ele foi um rei próspero, abençoado por Deus.
Foi um rei também que não adorava imagens, que também quebrou o resto das imagens que sobrou do reinado de seu pai. Então, Josafá foi se aliançar com Acabe, o mesmo Acabe, qual a sua mulher Jezabel fez com que Elias ficasse numa caverna por medo, por temer. Josafá, um homem de Deus, foi se aliançar com Acabe. Então, no versículo 2 desse capítulo 18, diz que o rei Acabe o persuadiu a ir com ele. Quantos crentes, quantos homens e filhos de Deus têm saído do meio do rebanho, do meio do convívio da casa do Senhor, com pessoas que têm persuadido a você a sair desse reino, a sair desse lugar, porque eles sabem que aqui você tem se transformado, você tem mudado, sabe que aqui você tem ganhado, você tem crescido, você que não tem visto isso, mas eles lá fora reconhecem, eles lá fora veem isso, assim como o pastor falou, né? Quando a gente convive com nossos filhos, a gente não vê o crescimento, mas os de fora, quando vê de ano em ano, falam, cara, como cresceu? Acontece isso, as pessoas lá fora veem que você cresceu, veem que você hoje está empregado, veem que hoje você está sendo bem sucedido, você tem tudo para ter uma vida maravilhosa e ampla, mas as pessoas lá de fora não estão sossegadas com isso. Ao invés de nós trazermos para cá, eles nos levam para lá. E tem acontecido isso nos dias de hoje, não digo extremamente aqui, diretamente aqui, em todas as casas do Senhor, em todos os cultos, em todos os lugares, nós temos visto isso. Pessoas que têm levado rebanhos, vidas da casa do Senhor e destruindo quando chega lá fora. E assim aconteceu com Josafá. Ele foi persuadido por Acabe a sair da presença de Deus, a fazer uma aliança com ele. Vamos adiante. Lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28. Vamos lá, olha o que estava preparado para Josafá. Capítulo 18, versículo 28. Vocês podem em casa ler isso tudo, eu vou resumir, vou ler só o versículo 31. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu, Deus o desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram ele de perseguir. Versículo 33. Então um homem entesou o arco e, atirando a caso, feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. E então disse a este o seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Até aqui. O que aconteceu? O rei, nesse momento aqui, o rei Acabe o persuadiu a ir para uma guerra com ele. Ele não estava predisposto a ir, ele nem sabia que teria essa guerra. O rei Acabe o convenceu Josafá devido a uma aliança mal feita, uma aliança errada. Josafá, por estar aliançado com Acabe, assumiu. O meu povo é como o teu povo, eu estou contigo. Olha o que aconteceu lá no capítulo 18, versículo 28. Ele já começa falando o seguinte, Acabe, ou Josafá, faz o seguinte, eu vou me esconder por aqui como se fosse um dos meus guerreiros e você continua com a sua roupagem de rei lá no meio. Por quê? Ele sabia que o povo queria matá-lo. Ele sabia que tinha pessoas querendo matar. Então ele colocou Josafá para ser morto em seu lugar. E o que aconteceu? Josafá, tranquilamente, por ser aliançado, porque eu tenho uma aliança com meu amigo de bebida, porque eu tenho aliança com um amigo de cerveja, porque eu tenho uma aliança com um amigo que anda com várias mulheres, que anda com vários homens, com as minhas amigas, eu não vou dar ouvido para minha mãe. Porque eu tenho uma aliança com as coisas erradas, nós esquecemos de dar ouvido com as pessoas certas. Porque andamos com as pessoas erradas e elas nos cegam, elas nos atrapalham, nos prejudicam. Então, Josafá foi todo bem intencionado para a guerra, porque é aliança, fechamento, né? As pessoas botam lá, estou fechado contigo. Às vezes, cara, mataram um bandido, tal pessoa indignado, eu era fechado com ele e tal. Pô, cara, é claro, não sou favorável a matar o bandido, mas as pessoas estão tão focadas na aliança com a pessoa em si, que esquece do que a pessoa era, do lugar que a pessoa está te levando, dos lugares que eles estavam te colocando. Porque muitas das vezes eles estavam te colocando numa cilada e você foi livre. Nós vamos ver adiante porque vocês foram livres. Vocês foram livres e libertos porque Deus sempre esteve com você. Em todo momento da sua vida. Vamos continuar aqui, tinha mais coisa para falar, mas vamos lá rapidamente.
Lá, capítulo 19, versículo 1 ao 3. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao 3. Olha por que Josafá foi livre. Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Geu, filho de Anani, filho daquele profeta lá, que falou com seu pai, saiu ao encontro do rei Josafá. Ele disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Ali, olha o livramento de Josafá. Às vezes você está se dando bem e acha que é espertão. Né? Às vezes nós nos dando bem e esquecemos que tem pessoas atrás orando por nós. O Deus Todo-Poderoso, Ele está te dando misericórdia, te dando tempo de você se reconciliar. Mais uma oportunidade. E às vezes a pessoa joga a oportunidade de lado. Uma vez eu encontrei com um rapaz que arrumou um tumulto. E eu falei para ele: cara, hoje é o teu último dia. Ou você se reconcilia com Deus ou não. E tá largado aí. Tem pessoas que alertam, só que tem pessoas que não querem ouvir. Porque estão presos a alianças erradas. Então a aliança errada está sendo mais forte que a aliança de Deus. A aliança que te pressiona com uma amizade é mais forte que a aliança que te traz para a casa de Deus. A aliança que te fala que vai te levar, porque tem um carro, vai te conduzir para certos lugares, que paga a tua bebida, que paga o teu baseado, que paga o teu cigarro, é o mesmo que vai te colocar na frente de batalha para te matar, para você ser arruinado. E quantas pessoas têm morrido por causa de uma aliança mal feita? Por causa de algo que não ouviu a palavra de Deus, a voz do Senhor e a voz dos profetas de Deus. Josafá foi liberto devido à obra do Senhor na vida dele. Está para concluir aqui? Tem também lá em Salomão, já falei sobre isso, quando Deus falou para Salomão não andar com as mulheres. E ele foi, Salomão, andou com aquelas mulheres, e foi a derrota de Salomão também. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11. Salomão, Deus alertou por 2 vezes Salomão: não ande com certas mulheres de tal nação. Salomão foi e se aliançou com essas mulheres. E a Bíblia diz claramente que devido à desobediência dele para com Deus, o seu reino foi tirado, foi destruído, foi acabado. Josafá, como se já não bastasse, lá também em 2 Reis, capítulo 3, eu já até preguei sobre isso aqui, ele fez uma outra aliança após o rei Acabe. Veio herdar Jorão. Acabe fez aliança com Jorão, foram para uma guerra. Jorão arquitetou tudo para ir para a guerra, levou Josafá com o seu povo, o povo de Israel, de Judá, e ele chegando no deserto, Jorão fala com Josafá: caramba, acabaram-se a água, vamos perecer, vamos morrer. Olha mais uma cilada que Josafá foi colocado. Mais uma cilada que uma aliança mal feita o fez. O que aconteceu? Josafá falou: acaso tem um profeta por aqui? E lembraram-se que tinha Eliseu. Chamaram Eliseu. Eliseu não queria ir por causa da conduta de Jorão. Por causa da amizade que você tem andado, tem pessoas que podem te levar junto e te matar. Por pessoas que estão te levando para o caminho errado, podem te colocar numa fria e você perecer por causa disso. Então, quando Eliseu viu que Jorão estava no negócio, falou: não vou me envolver não. Vai lá procurar o profeta do pai de Jorão, Acabe. Vai lá procurar aqueles profetas lá de Baal. Não falava que era mais poderoso? Só que Jorão sabia que o profeta de Baal não era nada. E mais adiante, Eliseu cedeu e Eliseu falou o seguinte: eu só vou por causa da conduta de Josafá. Olha a misericórdia de Deus para com Josafá novamente. Pela conduta dele, Eliseu foi, chamou um tangedor. E é aquele momento, a visão que Deus deu para eles, eles tiveram vitória. Então, nesta noite, quero deixar essa palavra. Eu sinceramente, eu não ia falar sobre isso hoje. Eu ia pregar sobre adoração. Mas, buscando o que pregar sobre adoração, o momento de pregar veio sobre aliança. Eu falei: caramba, aliança. E eu comecei a desenvolver essa palavra hoje, né? Agora à noite. E o pastor, quando chegou aqui no final, no último louvor, falou sobre aliança. Então, queridos, tome cuidado com as alianças que vocês têm feito.
Tomem cuidado com quem vocês têm andado. Tomem cuidado com quem tem te oferecido, com quem tem colocado na tua bagagem, com quem tem colocado, o que você tem colocado na sua casa. Você é responsável pelo que entra na tua casa. Existem coisas que são amaldiçoadas para amaldiçoar a sua família. Existe objeto que muitas das vezes implicitamente é para amaldiçoar a sua casa. Eu lembro que uma vez, já falei isso aqui, tinha uma certa família que meu pai tinha se envolvido de amizade de botequim. Essa pessoa começou a frequentar minha casa e falava claramente que tinha inveja do nosso relacionamento da família e tal. E eu, por ser Flamengo, a pessoa veio e deu um quadro, tipo um disco, um quadro assim, um prato meio oco, fechado até, bonito e tal. E só que largamos de mão lá, ficou no canto lá, jogado. E uma vez, minha mãe estava começando a orar e tal, e escutamos um estouro. Quando fomos ver, eu nem sabia onde estava. Uma vez estava procurando onde que estava esse tal disco aí, esse tal prato. E quando eu fui ver, esse prato foi lançado ao chão, do lugar que estava, e quebrado, espatifado. Existem objetos que são colocados na sua casa, na sua família, na sua vida, que é para destruir o seu lar, para destruir a sua aliança com Deus. Então, o que eu quero chamar a responsabilidade hoje, eu creio que de repente a gente não terá esse momento de adoração, porque a gente terá um momento aqui, já tivemos esse momento de adoração, mas se não tivermos, querido, fique com essa mensagem no seu coração. Faça como uma aliança que você tem no dedo. Faça como uma aliança que não tem início nem fim. O Senhor tem uma nova aliança para fazer para com nossas vidas. O sangue de Jesus é a nova aliança. Então, não ceda o teu corpo para qualquer vida. Não ceda o teu tempo para qualquer vida, de qualquer pessoa. Eu sei que muitas das vezes está sendo difícil, está sendo bom a amizade, então é difícil largar. Queridos, dê um baixo porque você pode morrer. Você pode ser colocado em frente de batalha e morrer. Você pode ser confundido com aquele que está do teu lado. Você pode ser dito como sendo uma pessoa que está apoiando aquela tal que está fazendo coisa errada. Então, fique com essa mensagem hoje. E aliancie ela no teu coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração breve. Senhor, nesse momento, Deus, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra, Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem aberto nossos olhos para enxergarmos o que o Senhor tem para falar nas nossas vidas e tem aberto nossos ouvidos também, Deus. Deus, toma cada um que chegou aqui nesta noite, Deus. Muitos provavelmente podem estar em situação desesperadora, ou em situação confortável, ou em situação, Deus, que não sabe nem como estão. Mas o Senhor conhece o coração e sonda cada pensamento e entendimento, Deus. Deus, nesse momento eu quero pedir, Senhor, que Tu venha a renovar uma aliança para com aqueles que querem ser renovados, Senhor Deus. Que o Senhor venha renovar uma aliança para aqueles que querem fechar contigo e estar com o Senhor em todos os momentos, Deus. Pois o Senhor não confunde os Teus filhos. O Senhor não deixa, não abandona os Seus servos e os Seus filhos, Deus. Pois queremos, Senhor, ter uma aliança com o Senhor, Deus. Derrama, Senhor, sobre cada mente, cada pensamento, cada coração nesta noite, Deus. Uma verdade, Senhor, que essas pessoas venham sentir uma força maior em estar no Teu reino aliançado com o Senhor do que estar com a aliança errada lá fora, Deus. Rompa, Deus, toda aliança feita com Satanás, em nome de Jesus, neste momento, nós quebramos desde já, Deus. Toda aliança feita, Deus, toda corrente feita, Senhor Deus, com a maldição, com o mal, com a bebida, com o vício, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja quebrada agora, Senhor. Se essa pessoa sentir desejo agora, não sentirá mais. Se essa pessoa sentir vontade agora, não sentirá mais. Porque maior é estar na tua casa do que estar lá fora, Deus. Deus, em nome de Jesus, esse é o compromisso que eu peço, Senhor. Olhe para nós nessa noite. Dê-nos isso como presente para nossas vidas, Deus. Pois, Senhor Deus, estamos completando 7 anos. E 7 anos fala-se de milagre, Senhor Deus. 7 anos, Senhor, foi 7 mergulhos que a mãe fez, Deus. Foram 7 vezes que Jesus foi lá e viu a nuvem vindo, Senhor Deus. Deus, 7 fala de milagre, Deus. 7 fala de cura. Derrama esse presente nesta noite para nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus.